A Assembleia Legislativa emitiu nota oficial à imprensa defendendo a manutenção de 12% do ICMS da Zona Franca de Manaus. O Poder Legislativo dá sinal verde e aprova protocolo de intenções do PROAMA, que vai levar água para as zonas norte e leste de Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver: estudantes de psicologia fizeram manifestação na Aleã pedindo a presença de pelo menos um psicólogo e um assistente social nos estabelecimentos de ensino público de educação básica. E ainda, deputado denuncia a situação precária e sem assistência médica dos índios no município de Maués. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 5 de junho de 2013. Bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A Assembleia Legislativa do Amazonas emitiu comunicado oficial nos principais veículos de comunicação impressos do Brasil, defendendo a manutenção de 12% do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, da Zona Franca de Manaus. A publicação foi feita ontem, terça-feira. O comunicado foi publicado em todos os jornais impressos do Amazonas e nos principais do país. O texto reforça a posição da Assembleia Legislativa do Estado ao defender a Zona Franca de Manaus como modelo econômico de desenvolvimento regional sustentável em acordo com a proteção e preservação da Amazônia. A Assembleia, como todos sabem, é a casa do povo e, em sendo a casa do povo, tem que se preocupar com o destino do nosso Estado, o destino da nossa população. E todo mundo sabe que o desenvolvimento do Amazonas está umbilicalmente ligado ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O comunicado diz que a Aleã defende a tese da constitucionalidade inatingível da Zona Franca de Manaus, definida pelo governo federal, pelo governo do Amazonas e as bancadas federal e estadual do Amazonas. A Assembleia está adotando o posicionamento político juridicamente perfeito, com base legal, constitucional, que é a diferenciação no tratamento para o estado do Amazonas, especificamente o Polo Industrial de Manaus, é algo que está conquistado na nossa própria Constituição. São Paulo, nos últimos anos, tenta, por todas as vias, legítimas e ilegítimas, criar constrangimento, criar empecilhos para que nós possamos potencializar ainda mais o Polo Industrial de Manaus. Por meio da publicação, a Assembleia Legislativa do Amazonas também contestou a ALI de São Paulo, que via documento ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, apontou prejuízos no ensino superior do Estado paulista na ordem de 687 milhões de reais, que, segundo o documento, foram causados por causa dos incentivos fiscais concedidos ao PIN. A Zona Franca de Manaus, que o Estado do Amazonas, que a cidade de Manaus, ela, de forma alguma, ela prejudica a economia de São Paulo. E, nesse caso especificamente, não prejudica nenhuma instituição de ensino do estado de São Paulo, né? São Paulo hoje tem um PIB de quase a metade de todas as moedas que circulam no país, enquanto que o Amazonas tem 1,6%. O texto conclui que a Aleã defende integralmente a proposta do governo federal pela manutenção da alíquota de 12% do ICMS interestadual para a Zona Franca de Manaus e ainda a PEC 103 de 2011, que prorroga os incentivos do PIN por mais 50 anos. Vários deputados falaram sobre a iniciativa da mesa diretora da casa. É importante o assegurar, né? E quando a Assembleia Legislativa tomou essa iniciativa pelo presidente Josué Neto, porque nós não deveríamos deixar passar em branco. É uma medida essencial de defesa dos interesses do povo do estado do Amazonas, da atividade produtiva no nosso estado, do polo industrial de Manaus, dos milhares de empregos que esse polo gera e, acima de tudo, do que esse polo gera de arrecadação para o orçamento público do estado do Amazonas. Então, acho que é uma medida fundamental da Assembleia Legislativa, precisa ser acompanhada de outras iniciativas de debate e de pressão política. A manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e ainda vai ser votada pelo plenário da Casa.
Uma audiência pública será realizada na Assembleia Legislativa para discutir a Zona Franca de Manaus. O autor da proposta, deputado José Ricardo, irá convocar representantes do Distrito Industrial, senadores, membros da Comissão de Assuntos Econômicos e uma das maiores opositoras da Zona Franca, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônicos. A preocupação com o futuro da Zona Franca de Manaus é recorrente na Assembleia Legislativa do Estado. Para discutir com maior profundidade os desafios enfrentados pelo modelo, o deputado José Ricardo propõe a realização de uma audiência pública no âmbito da Comissão de Indústria da ALEAN, presidida pelo deputado Belarmino Lins. Representantes de diversos setores envolvidos serão convidados para o evento. Estou fazendo um convite para instituições de fora do Estado, instituições que inclusive criticam bastante a Zona Franca, que possam vir aqui participar em audiência, possam participar aqui de discussões sobre a questão da Zona Franca. Uma das entidades é a ABINE, né? Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, que critica constantemente o modelo Zona Franca. Vamos mandar um convite para o seu presidente e também parlamentares federais do Senado, principalmente da Comissão de Assuntos Econômicos, para poderem também vir aqui falar dessa proposta que foi bastante discutida, que ainda não está 100% resolvida, que é a questão do ICMS, a unificação do ICMS no Brasil. Atualmente, diversas matérias relevantes para a Zona Franca tramitam no Congresso Nacional. Uma delas pretende ampliar o prazo de validade do modelo. A data provável para a realização da audiência é o dia 18 de junho. 18 projetos foram votados no plenário da Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais ontem, terça-feira. Dentre os aprovados está o que ratifica o protocolo de intenções firmado entre a Prefeitura de Manaus e o governo do estado. A mensagem governamental que ratifica o protocolo que cria o consórcio entre o governo do estado e a Prefeitura de Manaus para a administração do programa Águas para Manaus, o PROAMA, foi bastante debatida pelos parlamentares da Assembleia Legislativa antes de ser votada. Os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa, Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos foram os que se manifestaram durante a fase de discussão. Após o debate no plenário Rui Araújo, os 14 deputados presentes aprovaram por unanimidade a mensagem. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia está cumprindo com o papel legislativo para que o programa possa entrar em funcionamento. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. O deputado pelo PSD, Chico Preto, disse que as discussões realizadas esclareceram que a atual formatação do consórcio é o melhor caminho para que o PROAMA seja realizado. Podemos chegar à conclusão de que sim, essa é a melhor formatação para que o PROAMA entre em funcionamento. E por ser melhor formatação, houve ali um indicativo dado pela Prefeitura que dentro de 90 dias, ou seja, a partir do 90º dia, a água do PROAMA já estaria aí cumprindo com o seu papel, que é chegar à casa das famílias da Zona Norte, da Zona Leste, com os ajustes necessários, sem cobranças exageradas. O deputado José Ricardo espera que as intenções firmadas possam ser cumpridas pelos executivos estadual e municipal, mas lamentou que a gestão do PROAMA seja repassada à iniciativa privada. As intenções, nesse sentido, não temos nada contrário, né? Somos a favor. Somos contrários apenas de que a gestão do PROAMA fique nas mãos da iniciativa privada, ou seja, a empresa atual, a Manaus Ambiental, porque ela não cumpriu o contrato até hoje e eu acho que dificilmente vai poder fazer uma boa gestão e garantir que essa água chegue a quem precisa na Zona Leste e Zona Norte da cidade. Além da Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Manaus também já votou e aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei semelhante ao que foi aprovado hoje na ALEAN. A partir de agora, será necessário abrir uma licitação para definir a empresa responsável pela distribuição da água. A meta é que o PROAMA entre em operação até o final do ano, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas nas zonas norte e leste de Manaus.
Ainda na pauta de votação da ALEAN desta terça-feira, tramitaram 18 projetos de lei, dos quais 13 são de autoria dos deputados. 2 do Orlando Cidade, 1 do Chico Preto, 2 do Vanderlei Dallas, 2 do Arthur Bisneto e 4 do Tony Medeiros. Além destes, 4 mensagens governamentais que alteram a remuneração dos servidores de alguns órgãos do Executivo Estadual foram votadas em regime de urgência. Vamos agora com o quadro Sala de Imprensa. Bom dia, Adriano. Quais as notícias de hoje dos sites e dos jornais impressos, aliás? Olá, Amanda, muito bom dia. Bom dia para você também que nos acompanha ao vivo pela TV ALEAN. Estamos aqui para trazer as principais informações, as notícias dos jornais impressos da nossa cidade. No dia de hoje, 5 de junho de 2013, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos começar com o jornal Amazonas em Tempo. O jornal Amazonas em Tempo vai destacar: Omar concede aumento de 6,31%. A Assembleia Legislativa aprova reajuste de 6,31% concedido pelo governo do estado para cerca de 67 mil servidores públicos do estado. Essa manchete, essa notícia a gente acabou de ver agora há pouco na reportagem e da votação e das aprovações que tiveram ontem aqui na Assembleia Legislativa. Esse é o destaque do Jornal Amazonas em Tempo. Vamos agora com o Jornal Diário do Amazonas. Vamos ver qual vai ser o destaque do Jornal Diário do Amazonas. O Jornal Diário do Amazonas destaca aqui, olha essa foto linda, já em relação aqui ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E também destaca: a Receita busca 81,3 milhões de reais de sonegação previdenciária no estado. Levantamento identificou que o valor pode passar de 120 milhões e as primeiras 43 empresas já foram notificadas. A Receita Federal trabalha com hipóteses de fraudes ou erros. Aqui a Receita intima empresas a serviços a pagarem 81 milhões de reais. Essas empresas aí, elas são prestadoras de serviços e aí esse valor é um valor que possivelmente foi sonegado aqui no estado. Além desse destaque, o Diário do Amazonas também dá um destaque aqui para matéria sobre o aumento dos salários dos servidores públicos do estado, como a gente falou agora há pouco no Amazonas em Tempo, e também a gente viu já aqui na reportagem do Bom Dia. A Ali ratifica parceria de Prefeitura e Estado para operar o PROAMA. O projeto aí que ratifica a parceria foi aprovado ontem também aqui pela Assembleia Legislativa por 16 votos favoráveis e 1 contrário. A proposta de formalização ela não recebeu nenhuma emenda. A única emenda que foi apresentada do deputado José Ricardo, do PT, ela foi rejeitada pela Casa. Então, a proposta de ratificação ela foi aprovada ontem aqui na Casa, sem emenda alguma. Então, agora a lei ela segue para a promulgação do governador do estado, Omar Aziz. E, além da ratificação do programa, foram aprovadas aí essas 3 mensagens governamentais que diz respeito ao reajuste salarial de 67 mil servidores públicos do estado. Amanda, essas são as notícias. Hoje fico por aqui e volto amanhã com outras informações. Bom dia para você. Bom dia, Adriano. Muito obrigado por todas as informações e veja a seguir. Deputado defende em plenário a redução da maioridade penal. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente.
Estamos de volta com o programa Bom Dia. Estudantes de psicologia fizeram manifestação em frente à Assembleia Legislativa para pedir a aprovação do projeto de emenda à Constituição 3 de 2012, que prevê a inclusão de pelo menos um psicólogo e um assistente social nos estabelecimentos de ensino público de educação básica. A PEC 3 de 2012, que prevê a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas da rede pública estadual, é de autoria do deputado Luiz Castro. De acordo com o parlamentar, a inclusão desses profissionais vai permitir que os alunos tenham mais qualidade no aprendizado, já que algumas doenças, como déficit de atenção, são difíceis de serem detectadas pelos professores. A PEC que nós apresentamos, eu e vários parlamentares que a subscreveram, visa garantir a presença do profissional de psicologia e de assistência social em cada uma das escolas da rede pública do estado do Amazonas. A importância ela é quase que diretamente relacionada à necessidade de nós termos dentro da escola um profissional que ajude os professores, as professoras, os gestores a trabalhar com esse fenômeno cada vez maior da violência, da desagregação, dos desajustes causados por problemas familiares, problemas sociais que infelizmente adentram a escola. Às vezes o uso de droga, a violência que a criança sofreu e que ela leva com um trauma para dentro da sala de aula e dificulta a sua aprendizagem, motiva a evasão, a repetência, conflitos, tudo isso precisa ser trabalhado melhor hoje em dia. O professor de psicologia John Elton, que coordenou a manifestação, garantiu que é necessário ampliar o debate em torno do tema, já que a inclusão desses profissionais é de suma importância para garantir a qualidade do ensino. Além disso, John também solicitou que haja o debate em torno do aumento salarial. Hoje a gente sabe que nas escolas a necessidade da inclusão do psicólogo escolar da assistente social está ligado ao contexto que a gente vive hoje. Hoje a gente sabe que tem um contexto muito ligado à questão da violência, muito ligado à questão das dificuldades de aprendizagem. Então acho que a inclusão desses dois profissionais, eu acho que vai fortalecer primeiro a equipe escolar, vai fortalecer a equipe que está bem à frente de todo o processo educacional, que é o professor. Então a ideia também é a gente integrar forças para a melhoria da qualidade de ensino no nosso estado. O deputado Marcelo Ramos também se mostrou favorável à aprovação da PEC, o que, de acordo com o parlamentar, também garantirá emprego a dezenas de profissionais na capital e interior do estado. Tenho convicção de que é fundamental, não só pela lógica de inserir esses profissionais no mercado de trabalho, mas, acima de tudo, sobre a lógica de qualificar o ambiente escolar. Existe uma série de problemas que existem dentro da escola, a violência, a evasão escolar, que não tem como ser resolvido pelo professor, que precisa de uma equipe multidisciplinar de apoio e de melhorar o ambiente da escola. Dentro dessa equipe, o psicólogo me parece ter um papel fundamental, assim como o assistente social. Se aprovada, a PEC altera a Constituição Estadual, acrescentando o parágrafo 11 ao artigo 200. Deputado Marcos Rota, do PMDB, defendeu em plenário a redução da maioridade penal. Para o parlamentar, o menor infrator deve responder pelo crime cometido. Rota afirma que a mudança na legislação significa o fim da impunidade. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcos Rota voltou a defender que os adolescentes infratores sejam punidos pelo crime cometido, independente da idade, de acordo com o Código Penal do país. Rota afirmou que a legislação deve seguir juntamente com o anseio popular e pediu uma maior discussão sobre o tema. Atualmente, se uma pessoa comete um fato definido como crime em alguma lei penal, só sofrerá a pena ali prevista se tiver idade igual ou superior a 18 anos, sendo processada e julgada segundo os procedimentos do Código de Processo Penal. Segundo o parlamentar, a certeza de impunidade tem causado o agravamento de crimes em todo o país, cometidos por menores, uma vez que as punições para eles são brandas. A experiência, o amadurecimento me colocou hoje num outro nível de visão com relação a isso. Eu acho que essa questão de redução de 18 para 16 anos não vai resolver o problema da delinquência juvenil no Brasil. Eu sou agora favorável a que o menor infrator ele seja julgado, apenado, independentemente da sua idade. Por quê? Porque se nós reduzirmos a idade criminal ou penal de 18 para 16 anos, esses aliciadores dos menores não hesitarão em recrutar os menores de 13, de 14 e de 15 anos. Então isso não vai resolver o problema.
Eu penso que nós precisamos aumentar, endurecer as penas contra também alicios menores de idade e deixar que o magistrado, que o juiz, principalmente o juiz da infância e da juventude, possa apenar o menor infrator com base exatamente no grau da sua infração. A fixação da maioridade penal está consagrada no artigo 228 da Constituição Federal e no artigo 27 do Código Penal. Deputado Sidney Leite denunciou da tribuna da Assembleia Legislativa a situação de indígenas no município de Maués, distante a 276 quilômetros de Manaus. Segundo o parlamentar, os índios vivem em situação precária e sem assistência médica. Para tentar resolver o problema, o líder dos democratas na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, entrou com uma ação civil no Ministério Público Federal. O deputado cobra uma posição na Justiça da situação que vive os indígenas na Casa de Saúde de Maués. Segundo o parlamentar, não há médicos suficientes para atender mais de 5.000 índios da reserva Satere-Maué. Sidney Leite também disse que faltam remédios e ambulâncias. Você tem ausência de médico, ausência de estruturas mínimas de unidade de saúde de polo base, tanto na Vila Nova, quanto no Nazaré, quanto na Santa Maria do Manjuru. Nós encontramos um espaço físico todo deteriorado. Você não tem ambulância para que possa remover esses pacientes em caso de urgência e emergência. A CASAI de Maués, Casa de Saúde Indígena, é para a recuperação de pacientes da região e acompanhantes. O deputado Sidney Leite já havia denunciado a falta de estrutura e a situação precária do local na tribuna da Assembleia Legislativa em maio de 2012. Para o parlamentar, o caso se agrava porque todos os doentes ficam em um mesmo espaço. Você tem lá mulheres para ganhar bebê, mulheres que já ganharam bebê, pessoas que passaram por processo cirúrgico, você tem pessoas com doenças infecto-contagiosas, você tem crianças naquele ambiente e todos estão no mesmo espaço físico, que é altamente não recomendado. Tudo que não se deve fazer em relação à saúde está ali. Ainda segundo Sidney Leite, falta alimentação suficiente para as pessoas. Deputado Sinésio Campos destacou uma ação do governo federal que pode garantir crédito para o setor pesqueiro do estado do Amazonas. O parlamentar afirma que 50 milhões de reais podem ser disponibilizados para que o setor renove a frota de navios de pesca. Segundo a Superintendência de Pesca no Amazonas, 1.180 embarcações são utilizadas na atividade pesqueira. O estado de conservação de algumas embarcações e a estrutura inadequada dos barcos para o transporte de pescado tem como resultado o desperdício de peixes. A renovação da frota é uma alternativa para se evitar esse problema. Pensando nisso, o deputado Sinésio Campos sugeriu a criação de uma linha de crédito para o setor. O pedido do parlamentar deve ser atendido ainda esse mês, na próxima reunião da Sudam. Os barcos que, na verdade, estão sucateados e que precisavam exatamente ter esse apoio. Então, no dia 16, no Amapá, acontecerá o encontro do Conselho Deliberativo da Sudam e que terá a presença também do Ministério da Integração, que será liberado, na verdade, não 40 milhões, mas 50 milhões, para com que a frota pesqueira seja toda recuperada. O parlamentar defende que a melhoria nas condições de trabalho e a redução do desperdício irão trazer benefícios para a população. Vai ganhar a sociedade, vai ganhar todos nós, até porque Manaus também tinha um grande gargalo que era o porto, o terminal pesqueiro da cidade de Manaus, né, que ficou por muito tempo como se fosse um filho rejeitado por todos, mas que agora passou para as mãos de novo do governo federal, na Superintendência da Pesca, que agora eu entendo que nós que vivemos aqui em Manaus possamos usufruir, né, de um pescado de qualidade e, acima de tudo, com preço justo. E que o mais importante é que o desperdício hoje do pescado, que enquanto muitos milhões de brasileiros passam fome, aqui no Amazonas ainda os peixes que acabam por conta de um mau acondicionamento dos barcos de pesca que não são dotados de uma infraestrutura decente, acaba perdendo aí o peixe, apodrecendo e que na verdade contaminando o nosso meio ambiente, mas sobretudo deixando de estar na mesa daquelas pessoas que mais precisam. A criação da linha de crédito específica pela Sudam tem o objetivo de evitar o desperdício de pescado, que chega a 40 toneladas por semana em Manaus. O deputado Orlando Cidade ressaltou ontem, terça-feira, o desempenho do estado do Amazonas no produto interno bruto do agronegócio.
O parlamentar lamentou a falta de contribuição do Estado entre os anos de 2002 a 2010. O deputado Orlando Cidade mostrou-se indignado com o fato de o Amazonas não ser autossuficiente na produção de alimentos e que é necessária a importação, gerando emprego e renda fora do estado. O parlamentar ressaltou também o fato de que durante um período de 8 anos, de 2002 a 2010, o Amazonas não contribuiu com o Produto Interno Bruto Nacional. Houve uma decadência na nossa produção agrícola em nosso estado. E isso é o engessamento que aconteceu em nosso estado. Grandes criações de reservas, grandes criações de terras indígenas e o engessamento. No Amazonas não se tem licença para criar nada, para produzir nada e não se mecaniza nada. Então, por essa razão, o Amazonas é o único estado da federação que não tem participação no agronegócio. De acordo com o parlamentar, o estado é prejudicado por questões burocráticas, já que muitos produtores rurais são multados por órgãos ambientais. Orlando Cidade salientou ainda que o governo do Amazonas tem feito investimentos no setor por meio do programa Amazonas Rural Sustentável, lançado no ano passado. Esse programa revolucionário do governador Amaziz, que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, onde mostra uma grande vontade política do Amazonas Rural Sustentável. O governador está aí com a boa vontade de aplicação dessas leis que foram criadas, 6 leis, para beneficiar o agronegócio, para beneficiar o setor primário do nosso estado. Estamos muito esperançosos de que logo, logo o Amazonas volte a produzir alimentos, volte a produzir alimentos de todas as formas, seja piscicultura, seja pecuária, seja a avicultura, enfim, produzir alimentos. De acordo com dados do IBGE, o agronegócio brasileiro apresentou no primeiro trimestre de 2013 um crescimento de 17% se comparado ao mesmo período em 2012. Porém, ainda assim, o resultado final do PIB chegou a um crescimento de apenas 0,6%. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@alean.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o site www.youtube.com, canal Alean. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.